medo que eu tenho é de sair para trabalhar, ser pego e simplesmente sumir. Eu entrei em pânico. A gente vive assim. A gente trabalha, sai com medo, vive com medo. A ofensiva do governo Trump contra a imigração tem mudado a rotina de comunidades estrangeiras nos Estados Unidos. E agora atinge em cheio um estado em que os brasileiros formam o maior grupo de imigrantes, Massachusetts. Eu percorri o interior de Massachusetts e encontrei com vários brasileiros que já tiveram pessoas próximas detidas e até mesmo deportadas nas últimas semanas. Pega uma casca de ovo e bate com o martelo. Você vai saber como é que eu estou, toda despedaçada. Eu só estou com forças porque eu preciso ter forças. Deus está me dando força para seguir lutando por ele. A Marta mora aqui nos Estados Unidos há 26 anos e já é cidadã norte-americana. Mas o marido, segundo ela nos contou, ainda buscava a regularização do seu status migratório e tentava obter o chamado Green Card após o casamento. Um dia que eu nunca vou esquecer. Ele saiu para trabalhar, como faz todo dia. Daí, 10 minutos, o meu filho me ligou, que meu filho saiu logo em seguida, me ligou, perguntando se eu tinha esquecido o telefone em casa. Porque não estava conseguindo falar com ele, nem com nenhum dos outros 3. Ninguém atendia o telefone. Aí já comecei a ficar nervosa. O marido da Marta trabalha como pintor de paredes e foi detido pelo ICE no caminho do trabalho, junto com outros 3 colegas. E ele não liga pra gente, a gente fica sem saber, notícia. Só ligou uma vez, ele só tem 3 minutos para ligar por dia, sempre me parece. Ele ligou uma vez só, então a gente não sabe o que já aconteceu, se ele já foi ou não. Desde que o marido dela foi detido, a Marta tenta encontrar uma forma de evitar que ele seja deportado. Como se eu estivesse num naufrágio, me afogando, não tinha onde me agarrar. Eu tenho problema de pulmão, nem estou pensando mais no meu problema, parece que eu nem tenho problema mais. Eu uso oxigênio, está aqui meu aparelho de oxigênio. Nem estou quase usando porque a minha mente está focada nele. O marido da Marta é uma entre 60 mil pessoas de várias nacionalidades que hoje estão em centros de detenção para imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos. Eles aguardam uma possível deportação. O governo Trump diz já ter deportado 400 mil pessoas desde o início deste ano, sendo 2 mil delas brasileiras. Mas movimentos de defesa dos direitos humanos alegam que essas detenções são arbitrárias e que muitos imigrantes estão sendo submetidos a condições subhumanas. Eu também conheci a Paula, que pediu anonimato porque ela está com medo de ser presa. O marido dela foi deportado depois de ter se apresentado num tribunal por conta de uma multa de trânsito. Chegando lá, o juiz viu que ele não tinha nada. Ele não tinha nada pendente. E falou, não, pode liberar ele. Só que aí, quando ele estava saindo, o policial do ICE foi e pegou ele na porta e algemou os braços, a cintura e os pés dele. Sem falar nada com ele, colocaram ele dentro da viatura e levou para a detenção. A Paula diz que passou vários dias sem saber ao certo o que havia acontecido com seu marido. Eu entrei em pânico. Aí depois, de madrugada, no 4º dia, né? De madrugada, ele entrou em contato com a gente e disse que estava no Brasil, em Confins. Detalhe que em dos lugares que ele foi transferido, 24 horas dormindo no chão, com frio, sem ter o que comer nem nada. A pequena cidade de Framingham é conhecida informalmente como a mais brasileira das cidades norte-americanas. A vida ali virou de cabeça para baixo nas últimas semanas. Caminhando por Framingham, é fácil identificar a presença dos brasileiros, tanto dos trabalhadores quanto também dos empresários. Tem vários estabelecimentos aqui com nomes em português, vários outros estabelecimentos anunciando que se faz o atendimento em português e até mesmo na prefeitura os sinais, os cartazes, também existem cartazes em português, o que indica a presença forte dessa população aqui. Mas desde que começaram as operações do ICE aqui na região, o que a gente tem recebido de reporte é que tem havido um grande medo das pessoas saírem às ruas. Hoje você pode ser parado por conta do seu biotipo.
Hoje você pode ser parado pelo governo americano porque você falou alguma coisa que não deveria ter falado. Hoje você pode perder tudo. O que a gente está vivendo hoje nunca foi vivido. A Lídia Souza trabalha em uma organização comunitária que tem ajudado os imigrantes brasileiros a regularizarem a sua situação migratória ou obterem documentos para poder voltar ao Brasil. E diz que está muito difícil dar conta da demanda. Se hoje você falar assim, meu filho nasceu, eu quero dar a cidadania brasileira, você só vai dar a cidadania brasileira para o seu filho no final de janeiro de 2026. Para você ter um passaporte, você vai para março. Para você sair daqui com seu filho direitinho, passaporte americano, certidão de nascimento brasileiro e passaporte brasileiro, você sai daqui no final de março. E se essas pessoas foram pegas antes, como está acontecendo? Aí a gente tem que apagar os incêndios. Viramos bombeiros. Eu acompanhei a Lídia indo para um ponto de ônibus escolar. Ela conseguiu que cidadãos americanos se voluntariassem para buscar as crianças, filhas de imigrantes sem documento, que voltavam da escola. Na semana passada, esse mesmo ponto de ônibus foi alvo de uma batida do ICE. Os pais não vão sair de casa, apesar de saber que seus filhos estavam no ponto de ônibus, eles estavam com medo de chegar no ponto de ônibus e serem levados pelo ICE. E as crianças ficarem. Porque esse é o grande medo da população, somente brasileira. É dos filhos ficarem e os pais serem deportados. Cansado de viver em um estado de medo constante, o mineiro Getúlio decidiu que vai voltar para o Brasil até o início de 2026. Eu não sinto isso como derrota, mas eu não suporto essa situação de... Assim, eu não suporto. Não suporto. Você pode sair para comprar pão e não voltar. Né? Esse terror, isso ficou aí, tá? Então esse é o meu terror aqui. Ele mora nos Estados Unidos há 9 anos e entrou ilegalmente pela fronteira com o México. O medo que eu tenho é de sair para trabalhar, ser pego e simplesmente sumir. Aqui em Framingham, comerciantes já sentem o impacto econômico do cerco aos imigrantes. De uma cliente que ela falou que já está indo embora. Aí eu perguntei, por quê? Está pronta para ir? Realmente, pavor, medo de bater num presídio e não saber exatamente o que vai acontecer, entendeu? A Creuza é esteticista e mora nos Estados Unidos há 32 anos. A clientela brasileira dela está evitando sair para a rua. E isso está acontecendo com todo mundo e é um efeito dominó. Porque, tipo assim, se eu não ganho, eu também não vou gastar. E aí vai, meu marido mexe com construção, pintura, e o business dele também caiu. Tá assim um jogo que você não sabe o que vai acontecer. A Creuza também entrou no país pela fronteira com o México e chegou a ser presa 2 vezes pela imigração. Hoje, ela tem uma autorização provisória para estar nos Estados Unidos, mas como ainda não tem a cidadania norte-americana, ela diz não se sentir totalmente segura por aqui. Eu tenho 3 filhos cidadão, 3 netos cidadão, meu esposo é cidadão. Porém, eu pago um preço muito caro por ter vindo pelo México, entendeu? Eu sou legal para estar aqui, eu tô tranquila. Mas isso pro Trump não é nada. Se ele disser assim, se eles me pegassem, enquanto você não fosse realmente cidadão, não é seguro. No dia em que eu visitei Framingham, alguns moradores protestavam contra o cerco aos imigrantes. E o mesmo tem acontecido em outras cidades norte-americanas. Mas o governo Donald Trump mantém a ofensiva dizendo que o objetivo é conter a entrada de criminosos e de drogas nos Estados Unidos. People around the world need to know that when you break the law in the United States of America, there's consequences for that, and you will be deported, and that you will not get the opportunity to come back to the United States. Uma pesquisa recente estima que 42% dos norte-americanos aprovam a política migratória de Donald Trump, enquanto 47% são contra. Mas a brasileira Priscila Souza, que é deputada estadual em Massachusetts pelo Partido Democrata, afirma que até mesmo cidadãos norte-americanos estão sendo pegos de surpresa com a amplitude da operação do governo. Nós estamos vendo muito eleitores do presidente Trump que no início estavam a favor porque a narrativa era vamos tirar os criminosos das nossas ruas, que eu acho que está todo mundo de acordo. E agora que eles estão vendo que
as atividades da imigração têm ido muito além disso, eles estão revendo suas posições. A Priscila diz que muitos norte-americanos não faziam ideia de que conviviam todos os dias com imigrantes sem documento. A pessoa achava que tinha um imigrante que morava na rua, que as crianças brincavam, um coleguinha de escola e tudo, mas não imaginava que essa pessoa era indocumentada. Mas eles iam só atrás dos criminosos, não? Não, eles estão indo atrás de todo mundo. Os brasileiros com quem eu conversei aqui em Massachusetts estão cientes das críticas feitas aos imigrantes sem documentos. Com certeza que o conceito do americano em relação ao imigrante é que veio para roubar os trabalhos deles, para usufruir da saúde pública, que muitos fazem isso mesmo. Muitos vêm para cá e se enchem de filho, fica pedindo auxílio para tudo. Então, por isso que eu vejo que os americanos têm raiva da gente que vem para cá. Mas eles também dizem que contribuem para a economia norte-americana trabalhando e pagando tributos, como impostos sobre renda e propriedades, e defendem seu sonho de ter uma vida melhor por aqui, embora muitos agora se questionem se os riscos compensam os benefícios. Meu filho nasceu americano e então isso já é uma conquista muito grande. No resto, não valeu a pena. Eu, para ser sincera, faz tempo que eu não sei o que é dormir direito. São dois sentimentos péssimos, né? Ansiedade e medo.